Para quem não conhece as intermitências da morte, inicialmente o livro se trata sobre o momento em que a morte parou de matar nesse país. Isso acontece no dia 1º de janeiro de determinado ano que não fala qual. As mortes elas estavam ocorrendo normalmente até o dia 31, mas a partir da meia-noite 1 do dia 1º, as pessoas simplesmente param de morrer, e elas param de morrer por mais ou menos 7 meses. Primeira metade do livro, porque eu estou dividindo esse livro na minha mente em 2 metades, mostra as consequências dessas não mortes. E aí, assim, no livro, eles começam a tratar como morte suspensa. Porque, assim, as pessoas não morrem, independente se elas tiveram um acidente e foi muito grave, elas tentam se matar, se elas já estavam agonizando há muito tempo, simplesmente não acontece. Isso afeta, basicamente, tudo, né? Porque a morte é um processo natural da vida. E aí, assim, ó, isso afeta as mais diferentes esferas da sociedade. Sejam as casas funerárias, sejam os hospitais, sejam os asilos. Tem todo o envolvimento político, tem a igreja. O livro mostra como isso afeta tudo isso. E aí, assim, ó, é nisso que eu posso parar de falar sem dar spoiler. São as consequências disso não estar acontecendo. E assim, isso acontece apenas naquele país. Fora das fronteiras daquele país, a morte continua atuando. Este é um aviso, falarei spoilers daqui pra frente. Enfim, acontece isso, né? A morte, ela simplesmente para de matar. E, inicialmente, as pessoas ficam meio que desesperadas, porque, como eu falei, a morte faz parte da vida, né? Só que, teve uma live que eu falei assim, eu tenho quase certeza que alguém vai ter a ideia de sair do país pra morrer, porque eles não deixavam isso claro. E eu falei isso, e assim, ó, no momento seguinte, um idoso, que ele está no seu leito de morte há bastante tempo, ele tem essa ideia de que, talvez, se eu sair do país, se eu cruzar a fronteira, eu consiga morrer. Ele tem essa ideia, a família acata essa ideia e é o que acontece, tá? Ele cruzando a fronteira, ele morre. E aí, a partir desse momento, as pessoas elas começam a levar os seus entes queridos que estão prestes a morrer pra fora desse país. Eles cruzam a fronteira, só que quando eles cruzam essa fronteira, eles não têm coragem de voltar, de trazer esses mortos pro país e enterrar. A maneira como isso é visto é considerado um assassinato pra muita gente, apesar de que eles não são julgados por isso. Então, meio que acontece esse êxodo, né? As pessoas vão pra fora do país pra matar, não, né? Pra que seus entes queridos morram. E aí, com isso, surge uma máfia, que é uma máfia com PH, que eles deixam isso bem claro, porque eles são diferentes da máfia tradicional. Começa a acontecer um negócio de que essa máfia, ela fica responsável por deixar esse trajeto acontecer. Existe esse meio que acordo com o governo. E isso acontece por bastante tempo, assim. Só que aí, a partir de determinado ponto, a morte manda uma carta pro governo falando, ó, a partir de hoje à meia-noite eu vou voltar a matar. E novamente acontece um rebuliço, porque eles já estavam acostumados com isso durante 7 meses, que foi o tempo que ficou esse período de morte suspensa. E aí ela manda essa carta e novamente fica tudo muito uma loucura, porque as coisas vão voltar ao normal. E aí, gente, tem umas discussões assim sobre como que a igreja tá tratando isso, como o governo tá tratando isso, né? Porque é uma coisa muito do nada. Só que aí a morte, ela falou o seguinte, a partir de agora, todo mundo que for morrer vai receber uma carta violeta, vou deixar isso bem claro, uma carta violeta uma semana antes de eu levar a pessoa. Quando a morte avisa isso, o livro muda pra perspectiva dela. Ela escrevendo as cartas, como que essas cartas são entregues às pessoas. Quando tem essa transição pra segunda parte do livro, que é pela perspectiva da morte, acontece uma coisa muito peculiar. Ela manda essas cartas pras pessoas e uma carta retorna. É uma coisa que ela nunca viu. Como assim uma carta retornou? Como assim uma pessoa que estava marcada pra morrer não morrer? E é a partir desse momento na história que ela vai ao encontro desse músico. E ela vai saber por que esse cara não morreu. Só que assim, não tem nada demais nele. Não tem nada demais na vida dele pra ele não ter morrido. E aí na segunda parte ela vai prestar atenção mais na vida desse cara, vai acompanhar ele por um tempo, até que em determinado momento ela meio que se veste de humana e vai ao encontro dele fisicamente. Essa segunda parte que eu achei bastante interessante. Na primeira parte você tinha a visão das consequências, né? Do que estava acontecendo. Tem todo o processo da morte não estar mais agindo naquele local. Aí a partir do momento que ela volta a agir, como eles reagem a isso. E na segunda parte, essa visão mais pessoal, isso pessoal porque a gente tá falando da morte, né? Mas tipo, essa visão mais centrada em um personagem, né? E como esse personagem
personagem age quando aquilo que ele está destinado a fazer não acontece. Apesar de falar que esse tem spoiler, a maneira como isso é narrado que é diferente, sabe? A maneira como isso te faz pensar sobre algumas coisas é o mais importante. Não é o plot, é como isso é construído, é como isso avança, é como as pessoas agem a partir dessa coisa da narrativa. E eu achei muito interessante o livro por isso. Você saber as picuinhas que tem, sabe? As conversinhas paralelas que tem entre o primeiro-ministro e o chefe da igreja naquele país. Como que a morte traz essas novas notícias pra mídia. Isso é muito interessante da história. É engraçado porque existe muito um negócio da morte, ela meio que ser um estereótipo de vez em quando, sabe? O narrador deixa bem claro, ela é um esqueleto, os seus ossinhos aparentes, né? Porque é um esqueleto coberta com um véu negro. É tipo, você consegue imaginar porque isso é uma característica, um visual muito comum, né? Só que ele pega esse visual comum, esse estereótipo de morte e começa a introduzir uma espécie de humanidade. Mas não é a humanidade que a gente conhece, porque a morte ela não pode ser humana, porque ela leva os humanos. E aí, no final, quando ela tem esse encontro com esse músico, quando ela tem esse embate com ele, porque ele já deveria estar morto há, sei lá, uma semana, é onde você vê, assim, que talvez ela já esteja cansada das funções dela. E não sei exatamente explicar como que é o final desse livro. Traz um pouco da humanidade que ela não sabia que poderia ter em si. Não sei se estão inventando isso, tá? Enfim, gente, eu gostei bastante do livro, tá? Acho que eu vou dar uma nota 4,5 pra ele, assim. Eu só não dou nota 5 porque realmente tem uns trechinhos nele que eu acho um pouquinho desinteressantes. Mas isso é mínimo em comparação com todo o resto. Se você pensar, o plot dele é simples, né? A morte não está mais matando. Mas, como eu falei, o mais interessante nesse livro são as consequências dessa morte suspensa. Interessante você pensar como que funcionaria isso. Ela está presente apenas naquele país? Como que funciona fora daquele país? Tem uma coisa que eu acho muito engraçado e interessante que o Saramago faz. Ele deixa perguntas óbvias. Você vai lendo o livro e vai se perguntando, mas acontece isso? E aí, assim, ó, na página seguinte ele fala, você pode estar se perguntando se acontece isso, mas na verdade não acontece. Tipo, ele responde as suas perguntas, assim. Pelo menos a maioria das perguntas que eu tive aqui, ele respondia na narrativa. Porque existe uma coisa aqui no livro que é o autor, ele não é uma coisa só. Em grande parte do livro ele fala assim, ó, você pode estar se perguntando sobre isso e nós vamos te responder. É como se fosse uma entidade, sabe? Um conjunto de pessoas te contando essa história. E é isso. Eu gostei bastante dele. O livro ele tem 200 páginas, 207 para ser mais exato. Mas o jeito como ele escreve, já falei isso tanto no início da live quanto nas outras quando eu estava lendo. Apesar de o livro ser pequeno, a maneira como o Narramago o Saramago narra, às vezes você demora um pouquinho pra engrenar na leitura, sabe? Você não consegue, eu pelo menos, né? Não consegui, assim, achar que é uma coisa muito fluida logo de início. Você demora um pouquinho pra entender como que aquilo ali tá funcionando. Principalmente a questão das pontuações, né? Porque não existe separação de diálogo pra texto corrido. Então, assim, um nó na cabeça porque é um estilo que a gente não tá acostumado. Mas, assim, ó, se você tá lendo ele há, sei lá, 20 minutos, você consegue ler, assim, 40 a uma hora tranquilo, porque apesar de demorar um pouquinho, quando você engrena, a leitura vai, fluido. Tem uns termos ali no meio que talvez você não entenda? Sim. Você tem a opção de pesquisar no Google o que significa, usar um dicionário, ou você pode ser assim, foda-se, continua. Tem uns termos em, sei lá, em latim de vez em quando que aparece. Vai. É o tipo de livro que se você não tá afim, acaba desistindo no começo. É bem isso. Eu penso assim, ó, que no momento eu não quero ler outro livro do Saramago, sabe? Não acho que seja um autor que dê pra você emendar um livro com outro. Acho que assim, li As Intermitências da Morte agora. Dou uma pausa, daqui um tempo eu leio outro dele. Não acho que seja um autor fácil de ser lido, mas estou falando isso tendo lido apenas esse livro dele, então assim... Enfim, galera, leiam as primeiras partes, vejam o que vocês acham interessante... Se não gostar, começa de novo outra hora. Mas eu gostei bastante da história, sim.